Neste vídeo, vamos estudar o conceito de FD mínimo. Um AFD-M é dito ser um AFD mínimo para uma linguagem se nenhum outro AFD para aquela mesma linguagem contém menor número de estados do que M. Para obter um AFD mínimo, no primeiro lugar, nós devemos eliminar estados não alcançáveis a partir do estado inicial. Deixo como provocação que você reflita qual algoritmo, como resolver esse problema. Dado um autômato, você vai justamente identificar estados inalcançáveis a partir do estado inicial. A resposta para esse tipo de problema está em teoria dos grafos. Um algoritmo clássico pode ser aplicado para determinar os estados alcançáveis a partir de um estado inicial. Em segundo momento, nós devemos substituir cada grupo de estados equivalentes por um único estado. Por exemplo, se nós identificamos que dos estados do autômaton em mãos, 3 deles são equivalentes. Então, nós não precisamos dessa redundância, basta manter apenas um dos 3. E o que seria, então, um estado equivalente? Seja um AFD-M, então nós dizemos que o estado E e o estado E', eles são equivalentes, e para isso nós vamos adotar essa definição, E, tio, E', se e somente se, para toda palavra em sigma estrela, se aplicar a função de transição estendida a partir de E, consumindo a palavra W, levar a um estado final, se e somente se aplicar a função de transição estendida a partir de E', consumindo a palavra Y, também levar a um estado final. Veja que é uma bi-implicação. Então, se Y levar ao estado final, então E' Y também leva ao estado final. E se E' Y leva a um estado final, Y também leva a um estado final. Vamos entender isso melhor. Considere um AFD. Suponha que um estado E ele seja equivalente a E'. Então, um sufixo Y é reconhecido por E se e somente se ele for reconhecido passando-se por E'. Logo, E e E', eles podem se tornar um só, pois vamos voltar à definição para toda palavra. Então, essa definição de equivalente tem que valer para todas as palavras. Pense, por exemplo, um adversário. Um adversário ele vai escolher a palavra A, e cabe a você mostrar que se a partir daquela palavra aplicar a função de transição estendida a partir de A levar ao estado final, então aplicar a função de transição estendida a partir de E' em A leva ao estado final e vice-versa. Então você mostrou para isso, o seu adversário então vai escolher uma outra palavra, e aí você vai mostrar que essa propriedade é válida. Então pense que isso é infinito, vale para toda palavra, então justamente aqueles estados E e E', eles são equivalentes. Então, no caso 2, se E ele não é equivalente a E', então vai existir uma palavra Y, tal que, por exemplo, aplicar a função de transição estendida a partir de E com Y leva a um estado final, mas o mesmo não ocorre quando nós consideramos E', ou vice-versa, isto é, a função de transição estendida E aplicada em Y não leva a um estado final e a função de transição estendida E' sobre Y vai levar. Então, dessa forma, se um sufixo Y ele levar a um estado de F, ou seja, a um estado final, a palavra é aceita. Caso contrário, não é. Logo, E e E' não podem se tornar um só, pois justamente nós mostramos que existe pelo menos uma palavra que, a partir de E, ela é aceita, e a partir de E' ela não é aceita, ou vice-versa. Então, essa é a ideia por trás de estados equivalentes. E então, o que seria justamente um autômato reduzido?
Para isso, nós vamos definir classes de equivalência a partir de um estado E. Lembre dos conceitos de classe de equivalência que nós vimos anteriormente. Então, a partição vai ser induzida justamente por essa relação de equivalência. Seja uma FD-M, um autômato reduzido correspondente ao autômato original, vai ser uma FD-M', onde nós teremos um conjunto de estados E', que veja que esse conjunto de estado E' vai ser justamente o conjunto formado por todas as classes de equivalência. E a função de transição Δ'L, ela vai ser dada da seguinte forma. Agora os nossos estados vão ser classes de equivalência. Então, a partir de um estado que representa aquela classe de equivalência, consumindo um caractere, um símbolo A, nós vamos nos dirigir para onde? Para um outro estado que vai representar uma classe de equivalência. Então, basicamente, o que nós fazemos? Nós descobrimos, primeiro, para qual estado ler a partir de processar a função de delta a partir de E com o símbolo A vai nos levar. E então, representamos a classe de equivalência associada com aquele estado. O estado inicial e' vai ser simplesmente representado pela classe de equivalência que contém o estado inicial. E o conjunto de estados finais vai ser o conjunto formado pelas classes de equivalência, onde cada estado vai pertencer a um estado final. Esse conceito vai ficar muito claro quando nós visualizarmos o nosso primeiro exemplo. Então, vamos entender o passo a passo para justamente criar esse autômato finito determinístico mínimo. Então, dado uma FDM que nós desejamos minimizar e um estado E pertencente a E', então o que é que nós vamos fazer? No passo zero, que é o passo base, digamos assim, um estado E ele vai ser equivalente no passo zero a E', se e somente se ambos forem finais ou se ambos não forem finais. Então, em outras palavras, no passo zero, nós vamos dividir tudo que é final para um lado, tudo que não é final para o outro. A partir daí, nós vamos justamente fazer um processo iterativo para n maior ou igual que zero. Então, no passo seguinte, ou seja, eu estou no passo n. Então, no passo n mais 1, E vai ser equivalente a E' se e somente se, primeira condição, E foi equivalente a E' no passo n e para todo símbolo do alfabeto, uma propriedade tem que ser válida. Aplicar a função de transição em E consumindo A deve levar para a mesma classe de equivalência de aplicar a função de transição a partir de E' com A. Então, isso tem que valer para todo símbolo. E há um teorema que justamente vai justificar essa relação, que justamente seja uma FD-M, então E vai ser equivalente a E' no passo n, se e somente se para todo W pertencente a sigma estrela, tal que o comprimento de W seja menor do que n, temos que aplicar a função de transição estendida EW pertencente ao final, se e somente se aplicar a função de transição estendida E' com W também vai ser final e vice-versa. Esse teorema está provado, se eu não me engano, no livro-texto do professor Newton. Nesse curso, não vamos adentrar em provas de teorema. Bem, feito isso, nós vamos obter as classes de equivalência de um estado E na partição induzida justamente por essa relação. Então, vamos obter cada um dos EN. Então, a classe de equivalência no passo zero, como nós vimos, vai ser justamente os conjuntos de estados finais
e os conjuntos de estados que não são finais. E para todo n maior ou igual que zero, a classe de equivalência representada no passo n mais 1 vai ser justamente o conjunto de estado E', que pertence à classe de equivalência de E no passo n, tal que no passo n eles vão levar para a mesma partição, isso para todo símbolo pertencente a sigma. Não se preocupe, na execução do algoritmo, tudo que foi falado vai ficar extremamente claro. Então, no próximo vídeo, vamos ver alguns exemplos. Muito obrigado!